Olá, pessoal. Vamos continuar então nossas reflexões sobre esse livro, As Cartas de Cristo. Tá? Na semana passada eu até atrasei um pouquinho, né, no meu vídeo, porque eu estou ainda com um pouco de tosse, um pouquinho de rouquidão, né? Não queria fazer o vídeo tão rouca assim, até porque eu tenho dificuldade às vezes, como eu faço atendimentos de astrologia, de tarô, né? Mesa radiônica, então acaba atrapalhando também o meu trabalho, o meu ganha-pão, né? Mas eu quero que a gente continue, esse é nosso objetivo, que é o objetivo de refletir sobre aquilo que está escrito aqui, que para mim tem muito sentido, é a mensagem do Cristo da Era de Aquário, isso não tenha dúvida. Quando ele fala do poder criativo da mente, tá? Quando ele está em meditação no deserto. Eu me lembro que na época, assim que eu li a primeira vez, eu falei, pô, deve ter sido o sol do deserto, né? Ficar lá no deserto, isolado. Isso não quer dizer que ele ficou no sol também todos aqueles dias, né? Pode ter tido cavernas, lugares para ele se abrigar. Mas não é isso, o jejum também, né? Às vezes a gente fala que o jejum ajuda a gente a refletir dentro de nós. Mas ele teve essa revelação do poder criativo da mente divina. E aqui nós entramos naquele assunto do Hermes Trismegisto, que fala Deus é mente, o universo é mental. Primeiro axioma hermético, primeira lei hermética. E ele fala que ele percebeu que nada é sólido. É verdade, nada é sólido e tudo se move, né? E as partículas atômicas que formam tudo que está na Terra, a própria Terra, é feita de partículas e de células atômicas que se aglomeram e se agrupam para criar tudo aquilo que é material. Sim, porque a coisa mais espiritualizada, ou então as coisas mais etéreas, como os anjos, como os seres espirituais, né, que não tem mais o corpo físico, eles podem sim se revelar através de outras formas, né, que não são sólidas. E aí, quando ele fala assim, eu percebi que nada era sólido. Fui naquele momento que compreendi o poderoso efeito que a convicção ou a fé inquebrantável tinham sobre o ambiente ao exprimir um comando ou mesmo uma crença. Ou seja, se você realmente acredita com muita força, com muita intensidade, que você vai conseguir fazer alguma coisa, ela se amolda à sua mente. Existem livros de magia, né? Eu tenho vários, estudei vários também durante o meu percurso. Minha curiosidade me levou para buscar cada vez mais conhecimento. E realmente fala assim, a sua mente cria pensamentos e esses pensamentos criam a sua realidade, porque elas determinam suas escolhas e suas ações. Ou seja, se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, a nossa mente também cria, exatamente como o todo criou o universo. Portanto, toda forma exterior era uma expressão da consciência interna. A gente pode observar isso, a pessoa, por exemplo, tem pessoas que vocês falam, nossa, mas a pessoa tem cada vez mais dinheiro, por que ela quer mais dinheiro? Porque ela atrai com a mente dela, porque ela só foca nisso. Ela pode ter falhas em outras áreas da vida, o dinheiro não é tudo, ele é o suficiente, ele precisa ser o suficiente para suprir as nossas necessidades e talvez até nos dar conforto. Compreendi que a vida e a consciência eram a mesma coisa. Era impossível dizer isto é vida e aquilo é consciência. A consciência era a vida e a vida era a consciência. E ambas eram o poder criativo, a mente universal divina, mais além, dentro e
por trás do universo. Compreendi que as pessoas davam grande importância à individualidade e à forma. Elas não podiam imaginar uma mente ou uma inteligência operando de modo efetivo, senão por meio da forma individual. Por isso, os judeus, ele está falando dos judeus porque ele pertence a esse grupo étnico, havia criado uma imagem mental de um imenso ser supremo, tendo todos os atributos positivos e negativos dos seres humanos. Claro, os deuses, são assim, só foram criados pela mente humana, então nós só podemos vê-los dentro do parâmetro que nós aprendemos. Dessa forma, era possível para os profetas acreditarem em e falarem da ira de Jeová, ameaças, castigos e da vinda de enfermidades e pragas em resposta à desobediência humana. Nós já ouvimos esse papo recentemente por causa dessa pandemia de Covid-19. Então, muitas pessoas, especialmente ligadas a religiões mais extremas ou mais que são, como é que eu poderia dizer, são exageradamente extremistas nos valores que elas admitem, elas falam, é o castigo de Deus. É o castigo de Deus. Essas imagens mentais, segundo o Cristo, são mitos, elas não existem. Ele fala isso, não existiam. Por isso que eu estou assim até colocando no meu Facebook, eu coloquei lá fé, tem que ter otimismo, nós temos que mudar as nossas imagens mentais. Se a gente não mudar as imagens mentais, vamos demorar para sair e superar essa pandemia. E é claro que muitas mídias, não estão ajudando o ser humano a ver isso. Continuam veiculando sempre e todos os dias notícias negativas e absolutamente que amedrontam, de terror. E isso cria astrozomas ou mesmo egrégoras de medo, e elas se alimentam do medo, então elas precisam manter as pessoas no medo, que tenha intenção ou não, é negativo. A gente deve começar sempre o pensamento com, olha, isso está melhorando, isso está ficando melhor, isso vai ficar melhor. Depois, claro, nós não podemos esquecer as notícias negativas, nós não podemos esquecer as pessoas que sofrem e precisamos realmente orar e mandar muitas vibrações positivas para elas, tá? É uma coisa que eu tenho por mim, na minha vida inteira, eu já tive várias vezes com momentos de desespero. E quando eu recebi a notícia que eu estava com câncer de mama e era um câncer agressivo, eu não pensei na morte. Eu pensei, primeiro, eu me descuidei, talvez eu não tenha prestado atenção nos sinais, agora eu vou ter que enfrentar essa batalha. Então, fui arrumar todos os talentos, ou seja, todos os meios que eu tinha, tanto na medicina tradicional, que a gente fala tanto da ciência, a ciência de hoje desmente muitas coisas da ciência de ontem. E se vocês vão ouvir aquilo que foi veiculado no início dessa pandemia, em fevereiro do ano passado, vocês vão ver que muitos desses cientistas falavam coisas diferentes das que falam hoje. Por quê? Porque isso é normal, porque é certo, porque eles raciocinaram e aí chegaram a outras conclusões. A ciência serve para isso, para verificação de coisas. Se a gente cria o tempo inteiro notícias negativas, nós vamos criar cada vez mais nuvens negras na nossa cabeça, certo? Bom, vamos continuar. Ai, a mente universal divina, poder criativo dentro e fora, por trás da criação. A mente, isso, o que ele chama de mente, ele também chama de inteligência manifestada,
que era o fator mais importante no que se refere à criação e ao homem em si, à humanidade, né? Quando ele fala o homem, não é o homem ou a mulher, é a humanidade. De modo que se deve reescrever o Gênesis. E ele acha que ele deveria começar assim. Antes da criação, era a mente universal, o poder criativo dentro e por trás da criação em si. E eu já ouvi que a gente deveria continuar, que esse poder de criação resolveu usar o verbo para criar. E o verbo, nós muitas vezes, né, justamente falamos, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, essa também é uma verdade, né, por trás. Muitas vezes a gente não entende isso. Tendo visto tão claramente, para além de toda a discussão, que o poder criativo da mente universal estava em todo lugar, no infinito do céu e ativo dentro das formas terrestres, eu fui impulsionado interiormente a olhar ao meu redor. Olhei e vi apenas cascalho e pedras. Então, subitamente, me foi apresentada a imagem de uma bela paisagem, na qual cresciam todo tipo de planta, arbustos, árvores, aves sobrevoando as árvores, animais pastando na relva. Assistindo a essa visão com admiração, vi que as plantas e árvores, cada uma delas, e sim, mesmo os pássaros, os animais, na realidade eram compostos de centenas de infinitas comunidades de minúsculas entidades, trabalhando sem parar. Os seus cientistas modernos as chamam de células. Em um espírito total de harmonia e cooperação para produzir a substância e os diversos órgãos dos sistemas internos e o aspecto exterior das entidades vivas e completas. Claro, porque a gente percebe que quando a gente deixa o corpo físico para que o espírito possa se libertar, né, a alma ela se liberta e posteriormente o espírito, o que acontece? Esse corpo se decompõe porque as células não têm mais o alento divino da criação. Então ela se decompõe e ficam na terra, né? Pó somos, de pó fomos criados e pó vamos voltar. Contemplei essa maravilhosa atividade por longo tempo, ainda que o tempo já não tivesse mais importância para mim. Enquanto eu olhava, pensava, quem poderia ter adivinhado que sob a cobertura de pelagem, plumas e pele, haveria tão intensa atividade em diminutas comunidades de entidades trabalhando juntas para dar vida, forma, nutrição, cura, proteção e resistência aos corpos de tantas espécies diferentes. Né? Aqui eu falo, eu acho que ele deve ter tido uma visão de microscópio, né? Porque só quando a gente olha para o microscópio a gente percebe isso, né? Essa era a inteligência do trabalho realizado que atraía a minha atenção. Assim compreendi que o trabalho era uma parte integral da atividade do poder criativo, desde a menor entidade, o célula, dentro dos sistemas viventes, até a mais avançada entidade no universo, o homem em si. A gente chama isso de homem Adão Kadmon, que é uma figura do homem idealizado, da humanidade idealizada. No sistema de todos os seres vivos, todo o trabalho estava sob a direção do poder criativo divino, no qual estavam os planetas, os planos e desígnios da criação. E eu vi que esses planos e desígnios eram, na verdade, formas de consciência e poderiam chamar-se de palavras, aí entra o verbo, uma vez que cada palavra significa uma forma muito especial de consciência. Portanto, tudo o que nós falamos
ela provém da consciência manifestada. Olha como é bom a gente ter aqueles momentos de silêncios, momentos de meditação, momentos de interiorização. Assim, a palavra original, na consciência do poder criativo, se manifesta no mundo visível. A palavra e, portanto, o padrão de consciência permanece na mente criativa divina, manifestando-se continuamente em si mesma. Eu poderia dizer que é como quando a gente tem um pensamento repetitivo, né? O pensamento repetitivo, insistente, cria a nossa realidade daquele momento. Eu pude ver, então, que tudo no universo vivia, se movia e tinha seu ser, no poder criativo da mente universal, a qual era infinita e eterna. E era a única verdadeira realidade por trás de todas as manifestações de forma individualizada, né? Quando fala de forma individualizada, eu tenho uma forma, você tem outra, o gato tem outra, a serpente tem outra, né? Cada ser tem uma forma. Enchi-me de louvor, pois tudo no mundo procedia de e ainda estava dentro deste supremo poder criativo da mente divina. Quando a gente fala namastê, né, o meu Deus, o Deus que está dentro de mim saúda o Deus que está dentro de você. Isso é uma grande verdade. Às vezes o próprio cristianismo, igrejas, religiões manipulam essas verdades, mas não é essa a verdadeira mensagem do Cristo. Fiquei maravilhado com toda essa atividade secreta que está sempre operando em tudo o que é vivo, incluindo o corpo humano. Imagine centenas, milhares, milhões de células trabalhando para fazer o nosso corpo, para reproduzir a nossa pele, para fazer com que tudo isso esteja vivo, né? Perguntei-me como é que unidades tão pequenas funcionavam de forma tão inteligente, de acordo com os planos específicos para produzir sem erro a forma proposta, ou seja, o tronco de uma árvore, as folhas, as flores, as frutas, os insetos, os pássaros, animais e todo o corpo humano. Quando vocês veem na internet, no YouTube, tem alguns filminhos idealizados, claro, desde a concepção, né, desde a corrida do espermatozoide para o óvulo e o início da multiplicação das células para formar o ser humano, e forma qualquer ser vivo é formado da mesma forma, aí você se maravilha com essa mente criativa de Deus, ou da divindade, a mente divina. Se o homem, o que ele fala? Compreendi com mais clareza ainda que o poder criativo era a própria fonte da vida, a atividade inteligente do universo. E se o homem possuía inteligência, era somente porque havia extraído da fonte universal de todo o ser. Porque quando nós nascemos, a nossa centelha divina, que se chama átomo nous, que mora no ventrículo esquerdo do nosso coração e que volta para o Criador quando nós desencarnamos, ele é a mente universal de Deus, Criador. Aí vocês vão me falar, mas qual é a diferença entre alma e espírito? A meu ver, a alma, ela tem uma ligação com karma, ou seja, com desejos criados durante as nossas encarnações. Desejos, raivas, sentimentos, coisas que a gente que tem relação com o nosso ser vegetal e animal, mas não com o nosso ser espiritual. O ser espiritual não tem isso, ele tem uma missão para cumprir e ele vai cumprir através dessas dificuldades, desses desafios nessa encarnação. Família onde nós nascemos, os amores, as vontades, os desejos, né, que nós
temos. Além disso, foi-me mostrado que o poder criativo divino sempre trabalha de acordo com certos princípios de construção exatos e fundamentais. Foi-me mostrado que, assim como os homens têm características claras e uma natureza bem definida ao se apresentarem frente ao mundo, assim também o poder criativo possui uma natureza clara e definida, características distintas, as quais poderiam ser claramente reconhecidas na maneira com que todos os seres vivos foram construídos e mantidos. Ou seja, ele não acha que a criação é fruto do acaso. E toda vez ele coloca vi entre aspas, né, que esses princípios e características claramente observados no processo de criação eram leis invariáveis governando toda a existência. Novamente, o Kybalion Hermes Trismegisto. Essas leis são todas, e se vê que Hermes Trismegisto é muito anterior do Cristo, né? Ele viveu na época dos faraós no Egito, dizem que ele recebia e recebeu todas as instruções de seres extraterrestres que eram provenientes de Sírios. Existem várias teorias, né? Eram leis, exatamente. Essas leis são tão parte da vida que nunca são questionadas. São constantes e consistentes. Mas não haveria tais leis se não houvesse o poder criativo inteligente se manifestando por meio do universo. Esses princípios de criação, as características do poder criativo em si são as seguintes. E eu os traduzo para o seu tempo presente, porque esses princípios são eternos. Então, nós vamos ler os primeiros 3, e depois a gente vai deixar os outros para na outra semana, porque são muitos, ele coloca 9 leis. Primeiro, a natureza do poder criativo é crescimento. Tudo que é vivo sempre cresce. O crescimento é uma característica universal, um princípio invariável da existência. Nem precisa explicar, né? A natureza do poder criativo é alimentação e nutrição. Por isso que quando a gente fala em abundância, é isso. O poder criativo nos dá abundância. Alimentação e nutrição são um processo maravilhosamente organizado dentro do corpo, que é evidente para todos aqueles que se dão ao trabalho de considerá-lo. A alimentação é fornecida para todos os seres vivos de acordo com as preferências individuais, e o alimento é digerido para promover a saúde e o bem-estar. Quando pequenas criaturas nascem, o leite já está dentro da mãe, pronto, à espera do recém-nascido. Isso, claro, nós estamos falando dos mamíferos. Isso também é um princípio misterioso da existência que ninguém pode negar. Nenhuma ciência pode explicar por que teria aparecido na existência essa função do sistema que assegura a sobrevivência da espécie, né? Por que aconteceu isso? Por que a mãe, na medida que ela faz o leite, né, faz o bebê, ela tem o primeiro colostro que ajuda a limpar o bebê e depois já começa a criar leite. E o leite é uma função natural, né? Natureza de alimentação e nutrição. A função em si mesma pode atualmente ser compreendida, mas não o porquê, ou seja, a mola mestra da função. Por que ela acontece? Por causa dos hormônios, por causa disso. Sim, mas ela aparece naturalmente nos seres humanos, né, e nos animais, especialmente os mamíferos, né, que são aqueles que nutrem os seus próprios filhotes através de si próprios. A natureza do poder criativo, esse é o número 3, é o da cura. E é nesse ponto que eu quero parar hoje. A cura é uma característica natural da existência e pode-se dizer que é um processo de aperfeiçoamento natural que tem lugar para assegurar o conforto individual. Mas ninguém pode explicar o que impele a atividade de cura. Eu vou parar aqui,
Porque nós estamos no meio de uma pandemia onde a doença está sobressalendo, está ganhando, tá? Mas isso por quê? Porque as pessoas pensam na doença, alimentam a doença. Elas estão focadas na doença, não estão focadas na cura. Aquelas que estão focadas na cura se curam. Não esqueça disso. Eu tive essa experiência com as minhas doenças, eu tive várias. Tive uma hepatite grávida, quase perco o filho na gravidez, e depois nasceu prematuro, eu quase morri no parto. Superei tudo isso por quê? Porque eu focava na vida e não na morte. E quando mesmo eu recebi essa notícia do meu câncer de mama, eu não foquei na morte, eu foquei na vida. E sabe de quem que eu ouvi isso? Ouvi do doutor Drauzio Varella. Eu levei meus exames, né, graças a uma pessoa, minha amiga comum, e ele examinou os meus exames. Na realidade, quem eu fiz todo o tratamento, eu vou falar, porque aqui pode ser até uma propaganda favorável, na Prevent Senior. E eu perguntei para ele, esse meu câncer mata? Ele falou para mim, não, mata 97% das pessoas porque elas pensam na morte. Não, matam aquelas 3. Exatamente. Então ele falou, matam aquelas 30% das pessoas que focalizam na morte. As outras 70% focalizam na vida e elas se salvam. Então, eu fiz uma confusão aí. Ele falou que a focalização tem que ser na vida, naqueles que se salvam e não naqueles que morrem. E é isso que está acontecendo nesse momento. O foco está na morte em vez de estar na vida. Então, olha, eu vou deixar aqui porque a gente precisa pensar nisso, precisa realmente fazer essa egrégora de vida, sobreviver, alimentar. Alimentem pela fé, alimentem acreditando que a vida, assim como esse vírus quer viver e usa o ser humano para se reproduzir, nós podemos derrotá-lo com o poder criativo da nossa mente. Crie a sua saúde, crie com o poder da mente e acredite, você pode. Pense, meditem. Se afastem das notícias negativas, no máximo que você puder. Entrega na mão da mente criativa da divindade. Namastê, uma boa semana. Se inscrevam aqui no canal e mandem para mim seu e-mail, que eu estou formando um grupo de estudos que eu vou colocar tudo depois no WhatsApp, tá? Vou fazer um contato pessoal e vou colocar no WhatsApp, tá bom? Agradeço vocês, fiquem na paz.